Paz do Senhor para todos. Nós estamos mais uma vez aqui para dar sequência ao que nós temos prometido com relação a toda semana nós lançamos um vídeo. Eu gostaria de fazer uma oração primeiro pelaquela irmã missionária que segunda-feira passada agora nós acompanhando pelas redes sociais, nós vimos que uma irmã missionária lá na Síria, ela foi fortemente agredida e ali aquela agressão gerou a morte daquela irmã. E aquela irmã ali simplesmente veio a falecer mediante a dificuldade que é de se pregar o Evangelho ali no Oriente Médio. E pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, o Brasil hoje está atravessando um momento bom e nós estamos vendo Deus agir. E nós estamos alegres, porque as maravilhas de Deus elas estão se cumprindo. Essa oração vai ser direcionada às famílias dessa missionária. E tem me chamado a atenção, eu tenho lido um pouco sobre a história ali da Síria. E eu fiquei assim um tanto estarrecido por vermos que é um país que nos anos 90 teria mais de 10 milhões e nos anos atuais 2016 tem mais de 15 milhões de habitantes ali na Síria. É um país que 95% da população são muçulmanos e 8% apenas são evangélicos, 0,23% são católicos e 60% do país ele tem um deserto que atravessa e o rio Eufrates ele passa uma parte da cidade. 95% da população são muçulmanos e 11 idiomas mais são falados ali naquele país. E nós estamos vendo que está acontecendo um morticínio dos nossos irmãos e nossas irmãs. E que nós podemos unirmos em oração para que o nosso Deus de Israel tome providência, porque tem muitas pessoas inocentes que estão perdendo a vida injustamente pelo simples fato de pregarem a palavra de Deus. Então nós estamos vendo qual é o mal que se tem de pregar a palavra de Deus, levar o bem a todos, como Jesus diz em Marcos 16, em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então a parte que nos cabe é pregar o evangelho. Agora eu faço um apelo aos irmãos, pastores, missionárias, para que tomem certos cuidados com relação a pregar em países onde o cristianismo não é aceito. E nós estamos vendo, além dos terroristas também, matando os nossos irmãos e irmãs estupidamente. E nós vamos intercedermos a Deus para que esse mal seja deposto, para que o nosso Deus de Israel entre com providência e para que o melhor de Deus venha acontecer. Antes de nós lermos a palavra, mas vamos falar mais uma vez no livro de Êxodo, e como nós prometemos, nós vamos correr toda a Bíblia até Apocalipse. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu sei de hoje. Enquanto puder estar aqui e votar nesse compromisso e nessa responsabilidade de estar falando do poder e do amor de Deus na minha vida, no meu ministério. Dia 1º, mês que vem, eu completo 19 anos. E eu estou para fazer a vontade de Deus, e o preço que eu tenho pago é muito alto para chegar até aqui. Então, eu quero ver, assim como as promessas de Deus se cumprirem, não só lá no nosso país, no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, essa maravilha que nós vemos. Agradecemos ao pastor Steve, ao Rocio, ao Luiz, e todo o processo que nós estamos vendo do que está acontecendo, e o melhor de Deus que ainda vai acontecer ainda, que nós possamos estarmos apercebidos e preparados para o melhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celeste que está no céu, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos, te rendemos graças. Oramos pelaquela irmã missionária que perdeu a vida bruscamente em meio a atos terroristas de aqueles que são os descendentes de Ismael, os descendentes ali de Esaú também. Que o Senhor possa estar, meu Pai, em nome de Jesus, enviando uma tropa, um exército de homens e mulheres valorosos para fazerem a diferença nesse tempo presente, para que seja freado, para que seja brecado esse mal que está acontecendo em nossos irmãos e irmãs estão sendo mortos estupidamente por pessoas que deveriam dar as mãos e nós pregarmos a palavra de Deus sobre o poder do sangue de Jesus Cristo na ressurreição. Que nós possamos ver os nossos irmãos e irmãs
terem a proteção e a presença do Senhor como exército maciço para nós fazermos a diferença e mostrar o valor de uma conversão. Oro pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, os 199 milhões de brasileiros que estão nesse momento batalhando pelos dias melhores, como nós vemos aqui nos Estados Unidos, que essas leis sejam transladadas para o Brasil e que nós possamos ver os direitos de Constituição serem constituídos no nosso dia a dia, ser com o nosso povo, com o nosso momento que nós estamos vivendo, que haja o grito de liberdade, que haja a presença do Senhor no exército para poder marcar a diferença e mostrar o valor. Deus de Israel, obrigado por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia e por tudo que o Senhor nos deu no passado, que está fazendo hoje e vai fazer amanhã, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de ler aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, que nos fala sobre o nascimento de Moisés. Êxodo no capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concedeu e teve um filho. E vendo ele que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, enviou as suas criadas e a tomou. E abrindo ouviu o menino, eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos hebreu é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-me, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Esse momento que Moisés nasceu, o faraó Ramsés II, ele tinha assumido o Egito. E quando esse Ramsés assumiu o Egito, momentos antes de Ramsés assumir o Egito, o faraó antigo, que era que José trabalhava, né? Houve aquela reformulação e Deus abençoou a José, e José viveu 110 anos. Depois José morreu, mas antes de José morrer, ele viu a 3ª geração dele criar nos pés dele. Então o Egito passou a ser a casa dos hebreus. Então o Egito, com José, cresceu de uma tal maneira que quando esse Ramsés assumiu o Egito, então José já tinha falecido. 110 anos José viveu e Deus operou as maravilhas. Então José tinha falecido, e antes de José falecer, ele tinha pedido para os irmãos que quando ele morresse, o transladasse para Canaã, porque ele queria ser enterrado com os parentes lá em Canaã. Então José faleceu e Ramsés pegou e simplesmente começou a opressão do povo judeu. Então foram 430 anos depois que José faleceu. Esse faraó não conheceu os feitos de José. Então todo um processo que José fez ficou no esquecimento, porque esse faraó não tinha conhecido a José. Então todos os hebreus passaram a viver embaixo da servidão e da escravatura. Esse faraó ordenou que as parteiras, quando as crianças, as mulheres hebreias tivessem os filhos, as parteiras, o nome de uma era Cifra e o nome de outra era Pua. Então o faraó disse: olha, quando nascerem e que você ver que é menino, você vai e mata os meninos e separa as meninas. Para quê? Para que as meninas fossem a procriação dos egípcios. Mas as parteiras, elas eram hebreias também. Então cada uma tinha uma faixa de 10 a 15 a 20 ajudantes para cada uma. E eram 2 milhões as mulheres que tinham no Egito, as hebreias.
Então as crianças estavam nascendo de maneira que quando o faraó olhou da janela, olhar da janela do palácio e via as crianças hebreias e as egípcias, as línguas eram diferentes, então só via que os hebreus estavam crescendo. Aí chamou as parteiras: o que isso está fazendo? Vocês estão vivendo as crianças? Aí as hebreias, as parteiras disseram: olha, nós simplesmente não podemos fazer nada. Quando nós chegamos, as crianças já nasceram. Então nesse momento Moisés nasce. E quando Moisés nasce, a filha de Faraó, quando descia para banhar-se ali naquele rio, e as ordens estavam esperadas para matar os hebreus. Então a mãe de Moisés o pegou, né? E foi criando Moisés com 3 meses de idade. A pressão começou e ela pegou um cesto, colocou picho, que é o betume, em volta, e lacrou ali, colocou Moisés na água e mandou que Miriam fosse acompanhando. E quando a filha de Faraó viu e que ela recolheu ali, ela se encantou com a beleza de Moisés, e Miriam estava ali acompanhando. Então, por estar acompanhando, a Miriam chegou e falou: olha, eu posso chamar uma das hebreias que crie e devolva para você o menino. A filha de Faraó certamente gostou da ideia, e ela simplesmente mandou que a menina Miriam chamasse uma das hebreias, que era a própria mãe de Moisés. E ali Moisés foi criado, e depois de um tempo Moisés foi dado. A filha de Faraó, ela trouxe Moisés já grande, ela adotou, e Moisés foi criado nas leis dos egípcios. Então ali, criando na lei dos egípcios, já estava com 18 para 19 anos Moisés. Nesse intervalo, quando ele saía, né, para ver os conterrâneos dele, e ali ele via ali aquela alegria e quando um dos egípcios estava assediando, estava brigando, discutindo com o hebreu, então Moisés foi e matou aquele egípcio e enterrou ele na areia. E aqueles 2 hebreus se foram para casa, e o egípcio ficou enterrado na areia. E quando Moisés saiu no dia seguinte, viu os amigos, né, os hebreus, discutindo entre eles. Então ele falou: o que está acontecendo entre vocês? Por que vocês estão assim desse jeito? Mas ele respondeu para Moisés: você vai fazer conosco o mesmo que fez com os egípcios, matar e nos enterrar na areia? As ordens eram expressas que quem matasse tinha que morrer no passado. Então Moisés viu aquilo e foi embora, atravessou o deserto para o outro lado, foi até Midian. E quando foi entrando na cidade de Midian, na beira da cidade, o poço de água que ali se encontrava, e cansado da viagem, tinha que parar no poço para beber água. E Moisés parou para beber água naquele poço, quando as donzelas, 7 mulheres, veio com os animais para tirar água e servir os animais e levar para o pai. Então os pastores que vinham pelo mesmo objetivo começaram a querer guerrear com aquelas mulheres. Moisés tomou a frente, enxotou a eles e deu a água aos animais e albardou os jumentos e levou a água para que ela levasse para o pai. E quando ela chegou, falou com o pai, que supostamente era o Jetro, e ali Moisés conheceu e casou-se com uma das filhas dele. E nesse tempo que Moisés ficou ali, Deus, no capítulo 3, no capítulo 3, Deus fala com Moisés do meio da sarça. Esse no capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia, e o fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta visão, esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, não te chegues para cá, tira os teus sapatos, teus pés, porque o lugar em que estás, a terra é santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus.
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque os conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que boa, larga, e uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Fariseu, do Heveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, e servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é no seu nome que lhes direi? E disse-lhe Deus a Moisés: eu sou que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. Deus de Israel estabeleceu um pacto, um concerto, para que nós possamos saber e ver e valorizar aquilo que nós somos e representamos. Essa servidão, ela já está passando. Ramsés foi um faraó que ele morreu. Ramsés morreu, e outro faraó, Amenhotep, assumiu, e a opressão ela foi muito grande aos hebreus. Então Deus tinha separado Moisés para uma missão e para esta obra. Eu quero deixar a sequência desse propósito para dar continuidade na próxima semana, porque eu tenho certeza que Deus irá falar grandemente no seu coração, e que esse momento que Deus está nos proporcionando é um momento de muita alegria, porque Deus começou a fazer uma obra maravilhosa, e Ele levará a efeito enquanto nós permanecermos fiéis na trajetória e na presença dEle. Porque todo um tempo que Deus nos mostrou no passado, ao Antigo Testamento, e todo o momento em que Jesus viveu no Novo Testamento, nós podemos entendermos e sabermos que esse tempo presente e tudo que está acontecendo, as arbitrariedades, as más conversações e as dissimulações e todos os males estão sendo impetrados hoje contra a palavra de Deus, contra o Evangelho e o cristianismo, nós temos que nos unirmos às nossas forças, porque nós precisamos, de uma maneira de vez, mostrarmos que nós fomos levantados para um propósito de Deus nessa terra, e que Deus possa abençoar-nos, que na próxima semana nós vamos dar a sequência de tudo aquilo que Moisés, nesses 40 anos que Moisés passou ali com Jetro, de preparação. Ele esqueceu as leis do Egito para que conhecesse só a lei de Deus, e foi no deserto que ele aprendeu. E antes deles voltar para o Egito, houve uma preparação. Então, quando Deus quer preparar um homem, quando Deus quer preparar uma mulher, é necessário passar num deserto, é necessário passar por uma humilhação, é necessário passar por uma perseguição, mas não devemos esquecermos que o nosso coração e a nossa fé e a nossa casa, ela está no céu. E Deus, quando Ele promete algo a nós, Ele cumpre, desde que nós estejamos conscientes das nossas chamadas e responsabilidades. Que Deus possa abençoar grandemente hoje o momento que o Brasil está atravessando, que há 3 anos atrás eu estive nessa tribuna e falando com outro irmão de que eu estava entrando na campanha de oração pelo Brasil, esperando ver morros, favelas e vielas, uma verdadeira democracia. Então hoje está acontecendo o início de uma democracia no Brasil. Então eu continuo em oração, estou em propósito de jejum e oração, para que essa verdadeira democracia se translade daqui dos Estados Unidos, para que os direitos humanos e os direitos de constituição do cidadão possam levar a efeito tempo de vida,
Porque assim como José viveu 110 anos, assim como Deus estipulou para Moisés o tempo de vida de 120 anos, que nós possamos passar o nosso tempo de vida com dignidade e com o direito de sobreviver como pessoas civilizadas, com os direitos a serem constituídos por todos, porque o direito é de todos, não é de alguns, não é de minoria. Nós somos a maioria, então a maioria prevalece. E aonde o bem chega, o mal tem que sair. E que nós possamos ver o poder de Deus se manifestar hoje em nosso meio, no Evangelho, no cristianismo verdadeiro, e onde estejam se levantando irmãos e irmãs com o propósito de que o nosso objetivo, o nosso foco é o céu, e é a porta da frente. E assim Deus possa nos estar abençoando e nos concedendo mais uma semana de paz, uma semana de trabalho, uma semana de vitória. E antes que esse mês termine, que nós possamos ver uma democracia verdadeira aparecer no Brasil, para nós vermos os direitos iguais a todos. Que Deus abençoe e que possa nos ajudar a entendermos o amanhã, no melhor que nós estamos vivendo hoje, porque o melhor de Deus está por vir. E que Deus possa abençoar nossas vidas, nosso ministério e todas as pessoas que estão à nossa volta, nos ajudando e colaborando para que nós possamos sermos um exemplo onde nós passarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louva, exalta, te engrandece, te glorifica e rendemos graça pela tua bondade, misericórdia e fidelidade. Mais uma vez oramos pela democracia no Brasil, pelo juiz, pelo Polícia Federal, pelos brasileiros, enfim, por todos os irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos estupidamente por uns estúpidos que precisam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor envie uma providência e que nós possamos ver o melhor de Deus acontecer, levantar um exército disposto a fazer a diferença e mostrar o valor de uma conversão. Oro pelos familiares daquela missionária, oro por todos os familiares dos irmãos e irmãs que estão no campo pregando a tua palavra, que haja o alimento, que haja a presença do Senhor e que haja proteção. Essa é a nossa oração de agradecimento pelo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer em nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Steve, por esse ministério e pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Deus de Israel, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém?